Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Quero apenas deixar uma mensagem para vocês de Natal. Falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Todos vocês sabem que no dia 25 de dezembro comemora-se o Natal em todo o mundo, né? Mas o que é essa festa? Estamos comemorando o quê? Quem é o objeto dessa comemoração? Quem é o objeto dessa comemoração? Você já fez essa pergunta? Qual que é o sentido do Natal? Alguns anos atrás, ou até mesmo em alguns séculos atrás, o sentido do Natal era um só. Grande parte das pessoas responderiam unânimes a respeito dessa pergunta. Qual é o sentido do Natal? Responderiam de uma mesma forma, responderiam de um jeito unânime, por causa da cultura que influenciava. Hoje, infelizmente, o Natal perdeu seu verdadeiro sentido. Perdeu. O sentido do Natal parece que está escondido, sufocado nos enfeites, nas luzes, nas compras, nas árvores de Natal, nos shoppings, com suas bolinhas brilhantes. Parece que o verdadeiro sentido do Natal, ele se perdeu, ele está sufocado, ele está preso a essas informações, está preso a esse cenário brilhante, bonito, de enfeites. Então parece que o Natal perdeu o seu verdadeiro significado. De tal maneira que todas essas informações causam distrações e desviam do verdadeiro sentido do Natal. De tal maneira que para o comerciante, o sentido do Natal é o lucro. São as vendas, o quanto ele fatura. Qual que é o sentido do Natal para um dono de uma loja de roupa? Para o dono do açougue? Para o dono do supermercado? É o lucro. É as vendas, ele fica ansioso para chegar o Natal, porque ele está ansioso para lucrar, ele está ansioso para vender, ele está ansioso para ganhar dinheiro. Para as crianças hoje, qual que é o sentido do Natal? O sentido do Natal para as crianças hoje está nos presentes, no Papai Noel, nos presentes, naquilo que ela vai ganhar de presente. Então se perdeu o sentido. Para o vovô, para a vovó, o Natal está em ver a família reunida, no almoço, na janta, no churrasco, em ver toda aquela nataiada, a filha, o filho, o genro, todo mundo ali reunido, né, em família. Outros celebram o Natal com tristeza. Há aqueles que trabalham no Natal, por isso nem ligam para o Natal. Outros que perderam seus entes queridos e, portanto, não estão nem aí para o Natal. Esse dia, essa data, o dia 25, para eles é uma data de tristeza, fúnebre, porque infelizmente perdeu o seu ente querido. Outros que não têm condições de fazer uma grande ceia, que não têm condição de comprar o presente, não têm condição de fazer uma ceia, de comprar algo bom, também para esse não há sentido algum de comemorar o Natal. Veja como o sentido do Natal, meus irmãos, se tornou múltiplo. Infelizmente, é uma pluralidade de sentidos que escondem o verdadeiro. Um tempo atrás não havia essa pluralidade de sentidos. Só existia um sentido de Natal. Hoje não, hoje é uma pluralidade de sentidos. E por isso, o verdadeiro sentido, ele se perde, ele passa desapercebido. Infelizmente, irmãos, o século XXI está marcado pela secularização. O que é a secularização? A secularização que começou ali no século XIX, século XVIII, com o iluminismo. O que é a secularização? A secularização é se livrar de toda influência religiosa. Os seculares, o que eles querem fazer? Eles querem se livrar de tudo aquilo que é bíblico, de tudo aquilo que é religioso. Eles querem tirar da sociedade tudo aquilo que é religioso, tudo aquilo que lembra a religião, tudo aquilo que lembra Deus. Para quê? Para que a influência mundana ganhe espaço. Hoje, todas as esferas que outrora era do domínio da igreja, hoje está sobre as garras
de pessoas mundanas. A arte que era de domínio da igreja hoje está sobre o domínio mundano. O cinema, que era de domínio da igreja, hoje está sobre o domínio mundano. As músicas, as festas, tudo que era a cultura, tudo que era de domínio da igreja, hoje está no domínio de pessoas mundanas. E qual que é o pensamento deles? Eles querem excluir da sociedade qualquer pensamento religioso. Por conta disso, irmãos, não há nada na grande mídia, nas escolas, nas rádios, na grande mídia sobre o verdadeiro significado do Natal. Nós vemos sim propaganda de Natal, mas é Coca-Cola, é Papai Noel, é pisca-pisca, é o peru, é a comida, é a cerveja, é a festinha. Tudo isso eles relacionam à festa do Natal. Por quê? Porque eles querem tirar da sociedade o pensamento bíblico, o pensamento de Deus e o pensamento religioso. Eles querem secularizar e já secularizaram. Se você perguntar para qualquer um hoje aí que não é crente, qual que é o significado do Natal? Até para muitos crentes, qual é o significado do Natal? Ele não vai saber, é a festa, é o amigo secreto, é a brincadeirinha, tudo isso é muito bom, só que isso não é o verdadeiro significado do Natal. Então qual é o verdadeiro significado do Natal? O verdadeiro significado do Natal está em Cristo, na sua encarnação, sua vida e seu nascimento. Por mais que Jesus não tenha nascido mesmo no dia 25, nós usamos essa data para comemorar o nascimento do Deus homem que veio ao mundo. Nas palavras do apóstolo João, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, esteve entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Qual que é o significado? Qual que foi o propósito da encarnação, da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus? Para o judeu, foi tentar livrar os judeus da garra dos romanos. Eles queriam esse Jesus, um Jesus que livrasse eles da garra do Império Romano. Só que a vinda de Jesus não foi para livrar do império real, de carne e sangue, mas foi para livrar do império do pecado, da morte e do diabo. Foi para libertar de um império espiritual. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. O homem, depois que pecou no Éden, ele perdeu a união com Deus. Ele, agora, qualquer homem que nasce está em rebelião com Deus. É inimigo de Deus. E para ter paz com Deus novamente, para ser reconciliado com Deus novamente, ele precisa crer em Cristo. Porque Cristo foi o seu substituto na cruz. Jesus veio para salvar o pecador, para abrir o caminho para Deus. Jesus, esse é o sentido do Natal. Jesus, a encarnação do Deus homem, que morreu em uma cruz para perdoar e salvar os eleitos de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Salvação. Jesus veio para fazer algo que nós não poderíamos fazer. E o que ele veio fazer que nós não poderíamos fazer? Salvar. O homem não pode se salvar. Eu não posso me salvar. A salvação não está nas minhas mãos, mas a salvação está exclusivamente nas mãos de Deus. Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E esses que ele escolheu, ele traz para Cristo. Cristo veio por esses. Cristo veio morrer pelos seus eleitos, pela igreja. É uma morte substitutiva, em primeiro lugar, porque ele nos substituiu, tomou o nosso lugar na cruz. E segundo, é uma morte eficaz, porque tem eficácia. A palavra diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Quem são os frutos? É a igreja, é o seu povo. Então qual que é o sentido do Natal, meus irmãos? O sentido do Natal é a encarnação de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
habitou entre nós. Esse é o sentido do Natal. O Deus homem se esvaziou, nasceu sob a lei, cumpriu toda a lei por nós e morreu no nosso lugar. Esse então é o sentido do Natal. Eu termino com um texto de Mateus 1, 20 e 25, diz assim: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham um dia abençoado e lembre o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Deus abençoe.